Tá no ar pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, mais uma edição do programa Livre Pensamento, aqui pelas emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Oliver já dançando ali com a nossa batida pop. Gostou, Paulinho? Opa, tá muito boa. Olá, amigos. Tenhamos um bom programa hoje. Eu tenho aqui 2 recadinhos aí, Cláudio. Já, vamos lá. Queria mandar um abraço para Lúcia e o Gilson. Estive lá no domingo em Volta Redonda. Para todo mundo que esteve lá, fizemos um seminário bem longo, foi até a noite. Foi em Centro Espírita? Foi no Centro Espírita. Foram chamadas pessoas de outros centros, veio gente até de longe lá. Foi um encontro muito legal, bastante interesse. Eles estão estudando a Gênese da FEAL toda semana. Então, um trabalho muito bem feito lá. Queria mandar o parabéns pelo trabalho e uma hora estarei lá de volta. E queria mandar um abraço para o Mário Fontanelli e o Aldoberto lá do Japão, que a gente vamos fazer uma conferência aí à distância. Eu vou fazer num dia, eles vão assistir no outro, mas vai ser ao vivo. Que legal. Né? Porque lá tem 12 horas, né? Então, dá um abraço aí pro... Qual que é o tema? Nós vamos começar com o Mesmer, depois nós vamos fazer outros para trabalhar também a questão da Revolução e os outros assuntos todos. O Adalberto eu conheço, ele já esteve aqui na rádio, acho que em 2017, veio junto com a Júlia Neso, e ele é um cara que batalha bastante aí pela divulgação da doutrina espírita, e o legal lá do pessoal do Japão é que eles gostam de estudar, são muito estudiosos. Esse é um ponto importante. E eles estão também estudando bastante o trabalho da Simone Privato, né? O legado de Allan Kardec e tudo. Então, eu acho muito legal as iniciativas todas, porque estudar espiritismo, ele tem que ser feito da forma como eles estão fazendo em Volta Redonda também, reunir, formar vários grupos e estudar pedacinho por pedacinho. Não tem outra maneira de você compreender o espiritismo, né? Bom, tema de hoje, fluido perispiritual. A gente vai abordar essa questão, tendo como base o programa da semana passada, capítulo aí da Gênese original de Kardec, lançada pela Fundação Espírita André Luiz. Então você pode participar fazendo a sua pergunta, 996433827 é o nosso WhatsApp, pode mandar mensagem de áudio e vídeo. Também o 0800 979 5011, a Verinha aguarda a sua ligação gratuita de qualquer parte do país. Estamos também ao vivo no site tvmundomaior.com.br. Você clica lá no ao vivo em vermelho, abre a nossa janela, o nosso box da transmissão online via YouTube. tvmundomaior.com.br. Pode mandar suas perguntas e seus comentários por lá também. Afinal, o Kardec na Gênese diz o seguinte: o fluido espiritual, ele é um dos estados do fluido cósmico universal. Mas antes de abordar isso, queria saber de você. Na Casa Espírita tem um pessoal que diz o seguinte: não é fluido, é fluido. Existe mesmo essa diferenciação? O correto é fluido, não é fluido? A expressão, né? O termo, ele tem uma conotação diferente do que a gente usa hoje, né? Possivelmente quem está fazendo esse comentário está fazendo referência ao fato que é substantivo, mas também pode ser visto como sendo um verbo, falar fluidez, né? Desculpe, adjetivo, né? Então a água é fluida no sentido de que ela escorre, né? Então não é esse o significado original do termo no século XIX, né? Então, fluir seria o verbo, né? Mas o substantivo originalmente utilizado na época de Kardec é uma classificação dos estados da matéria, que não existe mais hoje. Então, a matéria... A física da época do final do século XVIII, quando era o trabalho do Mesmer, e na primeira metade do século XIX, né, quando foi o período pré-formação, né, do que seria o espiritismo ali na segunda metade, nesse período todo, a física adotada na França ali, oficialmente, que era ensinada nos colégios, nos livros de física, eles consideravam que existiam 2 tipos de condição da matéria. E eles imaginavam que o universo era constituído de um vazio, né? Essa era o paradigma que era
ensinado nas escolas. Havia um vazio preenchido por átomos. Os átomos não são como a gente pensa hoje. Naquela época é como se fossem bolas de bilhar. Átomos, bolinhas duras, e cada bolinha teria uma propriedade que designaria substância. Então, o oxigênio seria uma bolinha dura com propriedades do oxigênio. Entendi. Nessa época, eles dividiram a matéria em dois tipos. Então, chamava-se matéria ponderável, que é matéria feita com átomos que tinha peso, por isso chama ponderável. E a outra categoria de matéria seria matéria imponderável, que seria a categoria das substâncias feitas de átomos sem peso. Isso não existe, mas era o paradigma aceito naquela época. Então, daí que surge essa questão do... Fluido imponderável. Fluido imponderável. Então, quais eram os fluidos imponderáveis? Era o fluido elétrico, o fluido magnético, o fluido luminoso, e havia uma substância que eles imaginavam, né? Criaram a ideia, porque também não existe, que seria o fluido calórico. Então, o que seriam isso? Uma categoria de matéria que era formada de átomos duros, invisíveis, sem peso, e eles seriam responsáveis por sensações. Então, quando você sente o calor, é como na mão, você põe a mão... Isso está no livro do Lavoisier. Ele diz assim, quando você coloca a mão numa coisa quente, o calórico que está naquele objeto passa para a sua mão e você sente o calor. E quando o objeto tem pouco calórico, na hipótese dele, você encosta, o calórico sai da sua mão, vai para lá e você sente frio. Então ele diz que essa seria a relação que você poderia perceber entrada ou saída de calórico do seu corpo. Então essa hipótese não é a realidade. É uma hipótese que foi adotada naquela época, mas depois a física descobriu que era uma hipótese falsa. Então, como ela estava vigente na época de Kardec, ele faz referência ao tema, inclusive calórico. O fluido universal é outra teoria, oposta a essa. Então, e aí vou incluir a resposta com relação ao éter. A teoria do fluido cósmico universal, que ela foi utilizada primeiramente por Mesmer, num sentido mais amplo, ele vai dizer o seguinte, o universo é um pleno, não tem espaço vazio nenhum, de tal forma que todo o movimento causa vibração. E essa vibração provoca ondas na matéria. E aí o Mesmer vai dizer assim, olha, como a matéria, o universo, está dividida em várias faixas de matéria, cada vez mais tênue, né? Então, a vibração nessas faixas causa diferentes fenômenos. Então ele vai dizer assim, você pode causar uma vibração no sólido, se eu bater na mesa aqui, você sente a vibração na sua mão. Eu posso causar a vibração no ar, que você está percebendo pelo som, né? Então o seu ouvido, ele capta as ondas do ar e transforma numa informação, né? E aí eles diziam o seguinte, existe uma faixa da matéria, do fluido cósmico universal, que eles davam o nome de éter. Então essa matéria, a vibração dessa matéria daria a impressão da luz. E aí Mesmer vai dizer assim no livro dele, olha, existem estados mais sutis de matéria. E num deles, que seria acima da luz, o pensamento causa vibração. Então você pensa, a sua alma pensa, o seu sistema nervoso provoca uma vibração dessa faixa de matéria que na época ele considerava então acima do éter, e isso se expande pelo universo. Ou seja, um outro ser humano, ele pode, como ele capta as vibrações do som pelo ouvido, as do éter pelo olho, ele pode captar pelo sistema nervoso, né, as vibrações dessa faixa mais etérea. E aí você explicaria a transmissão de pensamento. Essa é a tese de Mesmer, mas que foi repetida por Kardec. Então, a confusão que pode causar um pouco em estudar Kardec é que ele vai lidar no livro dele, nos livros dele, com o paradigma, a teoria vigente na época, que era a teoria dos fluidos imponderáveis, e ao mesmo tempo com outra teoria, que é do fluido cósmico universal. Então, são duas explicações opostas. São opostas, porque uma, a gente pode chamar a dos fluidos imponderáveis, que é o fluido calórico, o fluido elétrico e tal, a gente pode chamar de substancialista. Por quê? Transforma o que a gente chama hoje de ondas eletromagnéticas em substâncias. E a do Mesmer
é equivalente à de hoje, atual. É que o calor, a luz, o som são ondas, né? No caso do calor e da luz, ondas eletromagnéticas. Então, prevalece ainda a hipótese, tanto de Mesmer, como a dos espíritos, que na época de Kardec, veja, a dos fluidos imponderáveis era vigente na época. E eles adotaram o fluido universal para explicar o mundo espiritual. Então, quando a gente vai falar do mundo espiritual, né, sempre está se falando de uma matéria que funciona por meio de vibrações e ondas, e não por emissão de substância. Então, isso é muito importante a gente considerar, porque as teorias que não espíritas da época de Kardec, elas adotavam essas hipóteses, e chamava fluido porque seria um estado da matéria. Então, o calórico, por exemplo, é como se ele fosse um plasma, uma substância, que ela é atraída pela matéria, mas também fica no ar. Entendi. Então, essa é a ideia. Essas substâncias não existem. E hoje a gente sabe que o fenômeno base do universo são as vibrações, né? As ondas. E é isso que Mesmer estava propondo e os espíritos confirmaram. Então, isso para nós espíritas é muito importante. Porque quando os espíritos foram falar de física, na época de Kardec, eles pegaram o livro dos espíritos e vai ver. Não existe o vazio. Eles vão propor o pleno. A Gênese, né, também. E aí a gente vai conseguir entender com facilidade, com essa explicação que eu estou dando, aquilo que está presente na Gênese. Que aí Kardec vai reproduzir um trecho que é muito parecido com o que está no livro de Mesmer. Quer dizer assim, nem calor, nem... Você consegue entender por que ele pôs isso. Nem calor, nem luz, nem eletricidade, né, nem som são substâncias, mas sim estados de vibração do fluido cósmico universal, né? Então, isso era muito importante para a época, porque a física ensinada na época ainda era a de que luz, eletricidade, tudo eram substâncias. E os grandes pensadores da época de Mesmer ali, Newton, o Lavoisier, depois Laplace, todos esses aceitavam a teoria dos fluidos imponderáveis. E aí Mesmer e os espíritos vão dizer, não, o universo funciona por meio do fluido cósmico universal. Tanto que na Gênese, Kardec vai abandonar a teoria dos fluidos imponderáveis e ele vai dizer que, inclusive, o fenômeno da vida funciona por meio do fluido cósmico universal. E tem um parágrafo que foi adulterado e que agora na Gênese da FEAL você encontra, que Kardec vai dizer assim, podemos encontrar no fluido perispiritual, e aí é bom saber, quando ele fala fluido perispiritual, não é fluido imponderável, é fluido cósmico universal. A gente vai encontrar o fenômeno base para explicar a cura pela imposição de mãos, os fenômenos sonambúlicos, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos físicos. Então ele vai qualificar no fluido perispiritual, que é o que a gente está tratando hoje, a causa de todos os fenômenos. Essa é uma mudança fundamental, porque no começo do trabalho dele no Espiritismo, ele ainda não sabia o que é que os espíritos tinham a ensinar a respeito do que a física da época dizia. Então, destaco aqui, com bastante ênfase, a teoria dos fluidos imponderáveis, ela é incompatível com a teoria do fluido cósmico universal. Por quê? Vou pegar um dos pontos. A teoria do fluido cósmico universal considera o universo um pleno, não tem vazio. E a dos fluidos imponderáveis, há necessidade do vazio preenchido por átomos. Então, você o que seria o calor? Bolinhas duras, invisíveis, sem peso, ou seja, matéria imponderável, que dá o efeito da sensação de calor e de frio. Então, isso é muito importante, porque quem aceitava estritamente a hipótese dos fluidos imponderáveis dizia, essa questão de ondas não funciona, não existe. Existe onda no ar, mas não existe ondas que poderiam justificar o pensamento, a transmissão do pensamento. O negócio é para estudar mesmo essa questão. Agora, tudo bem, o Kardec pegou lá o conceito científico da época, mas também, por ser magnetizador, também tinha um outro conhecimento. Aí vieram os espíritos e ampliaram essa questão com o fluido cósmico universal, mas que muita gente ainda não entende,
como que uma unidade, que é o espírito, que é imaterial, para se ligar num processo mais denso ou mais material, ele precisa de um intermediário. Esse intermediário ele vem lá do fluido cósmico universal. Nessa explicação que nós estamos dando, que foi a conclusão que Kardec chegou na Gênese e tinha sido antevisto por Mesmer. Então, veja bem, quando Mesmer foi explicar a transmissão do pensamento, ele falou: o meu sistema nervoso provoca vibrações numa matéria mais sutil do que a luz, e essas vibrações levam ao longe o pensamento para um outro. Isso é fácil da gente entender hoje, né? Porque é como funcionaria, sei lá, o telefone celular, são ondas eletromagnéticas que são decodificadas e interpretadas. Aí ele fala, se o nosso sistema nervoso interpreta o que é do som, né, ele vai interpretar também algo mais sutil. Essa é a hipótese de Mesmer. Quando chega em Kardec, os espíritos vão explicar que o que causa ondas pelo pensamento é a matéria do mundo espiritual, que isso Mesmer não sabia. Então os espíritos vão dizer, olha, nós temos um corpo espiritual, todos, seja encarnado, seja desencarnados, e esse corpo espiritual provoca, né, ele causa vibração em determinadas frequências, e essas ondas, elas se propagam na matéria do mundo espiritual. E ainda explicam, olha, existem várias faixas de matéria, e o pensamento, ele se modifica conforme a frequência. E o perispírito se altera também conforme o pensamento e o sentimento. De tal forma que nós vamos ter a seguinte relação. O perispírito, conforme o espírito for mais simples, ou ele for inteligente, mas apegado à matéria, o perispírito dele é denso. Tá. E conforme ele vai tendo a evolução moral e intelectual, ele vai tornando o seu perispírito menos denso. O que vai fazer também com que o pensamento altere a frequência. Então ele vai ter uma frequência que tem um alcance cada vez maior, uma maior profundidade, conforme ele tiver uma evolução intelecto-moral. E essa alteração de frequência é o próprio espírito que realiza, nunca é externo. Exatamente, mas ele realiza isso sem perceber até. Ou seja, é um fenômeno natural. O mundo espiritual é constituído naturalmente de tal forma que o pensamento dos espíritos causa nele vibrações. E essas vibrações se alteram conforme o estado evolutivo do espírito. Então nós estamos falando aqui de uma teoria, que é a teoria dos espíritos, muito interessante, porque ela vai da questão moral, da questão da educação, à própria física. Porque quando Deus constituiu o mundo espiritual dessa forma, um espírito apegado à matéria, Cláudio, o perispírito dele não fica mais denso. Então é como se ficasse, vamos usar só por similaridade, né, o que tem na matéria do mundo físico. É como se ele ficasse mais pesado. Mais lento. Né? Mais lento e mais pesado. Ou seja, ele próprio limita a ação dele. Então um espírito que está denso não consegue sair do âmbito da Terra? Não consegue, porque o perispírito dele é denso. E como é que ele faz para sair? Alterando o seu pensamento. Então, se ele tiver um pensamento altruísta, amplo, libertar-se do egoísmo, do apego à matéria e tal, consegue. O perispírito dele fica mais leve. Então não tem ninguém vigiando ninguém no mundo espiritual. Você tem liberdade no mundo espiritual de acordo com o domínio que você tem da sua vontade, da sua razão, sabe? Das suas emoções. Quando você não tem controle, você fica denso. Então isso é fantástico, porque não tem vigilância, não tem castigo, não tem controle, não tem ninguém dominando ninguém. Prisão. Né? Não existe, né? Aliás, essa questão da velocidade entre as dimensões, a série clássica do Jornada nas Estrelas tem um episódio que eu acho que o Gene Roddenberry deve ter lido Kardec, porque ele mostra em um determinado momento o Spock indo para uma outra dimensão onde os seres têm uma velocidade mais rápida do que a nossa. E quando ele entra nessa dimensão, ele vê os humanos como se estivessem em câmera lenta. Exatamente. Mas veja que interessante. Não é que ele leu Kardec, é que o que os espíritos apresentaram como sendo os fenômenos físicos do mundo espiritual estão condizentes com a física que os homens não tinham descoberto ainda. Lá no século Na minha opinião, essa é uma das maiores confirmações da doutrina espírita. Porque toda a estrutura de pensamento utilizada pelos espíritos na explicação que eles deram a Kardec é condizente com a física atual. Então, os raciocínios utilizados por quem fez essa série, né, usam a mesma origem, né?
É Sim. a mesma tese. O que demonstra, então, que é possível a gente compreender hoje um pouco melhor o mundo espiritual. E essas questões que associam a física com a moral são de fundamental importância para aqueles que estudam, né, para a gente poder explicar isso nas palestras. Por mais complexo que seja, quem vai explicar tem que estudar muito. Mas isso pode ser ensinado para criança, jovem, para o público em geral. A gente tem que demonstrar para as pessoas, olha, o mundo espiritual é o mundo físico, mas não com as propriedades que nós temos aqui. Diferentes. Né? São diferentes. Então, lá você não vai ter frio, fome, nada disso. A não ser que você tenha um condicionamento. E aí, a sensação vai ser uma ilusão. Tem espírito que está com fome no mundo espiritual. Ele relembra os momentos que ele tinha fome nesse mundo físico e reproduz a sensação lá. Mas ela não é real. O condicionamento diminui a velocidade, vamos dizer assim. O condicionamento de apego às questões do mundo vão fazer com que ele fique com o perispírito mais denso. E estando mais denso, ele relembra com mais facilidade o que ele vivia aqui neste mundo. Então é muito interessante dizer o seguinte: mas o espírito vem e fala no nosso trabalho que ele está com fome, sede e frio. Sim, mas você sabe explicar isso. Ele está com o perispírito dele denso, em virtude dos apegos, e aí ele reproduz as sensações que ele tinha enquanto no mundo. Porque o mundo espiritual não causa nele frio, fome, calor, nada. Tudo isso ele transforma sensações, emoções da alma, por exemplo, um sofrimento da alma, em sensações físicas no mundo espiritual. Isso é uma questão psicológica. É real para ele, mas do ponto de vista da realidade, é uma ilusão. Agora, o fluido perispiritual, a ligação entre o espírito e o corpo. Quando há o processo da desencarnação, o que acontece com esse fluido perispiritual? Ele é reprocessado, transformado? Você tem que pensar o seguinte: na época de Kardec ainda não havia clareza de que cada célula do nosso corpo é um ser vivo. Então, quando a gente pensar o nosso corpo, ele é um conjunto de trilhões de seres vivos. Então, o nosso perispírito, ele não se liga diretamente na matéria do mundo físico. Ele se liga a esses seres. Então, o fenômeno você tem a liberdade. Kardec já falava de um cordão, né, de ligação entre o perispírito do encarnado com o corpo. Só que, assim, esse cordão se liga o quê no corpo? Kardec ainda não tinha um detalhamento sobre isso, que hoje a gente pode fazer. Esse cordão é a ligação do perispírito do humano com os seres espirituais que constituem cada uma das células. Então, o que é o fenômeno do desencarne, né? O fenômeno do desencarne é você se desligar das células, né? Que são pequenos seres que constituem o corpo. Então, isso amplia um pouco o nosso entendimento dessa fisiologia do perispírito, né? O perispírito, ele se adaptou a ligar-se com cada uma das células. E quando você morre, se desliga. Fisiologia do perispírito completamente diferente da do corpo orgânico. Exatamente. Porque o perispírito, ele está no mundo espiritual, o progresso do nosso corpo espiritual é a gente lidar com as questões intelecto-morais. Então, que percepções você vai ter do mundo espiritual? Pensamentos, sentimentos, entendeu? Essa é a meta nossa. O espírito que morre e fica preso a coisas físicas, né? Por exemplo, ele precisa falar para ser ouvido. Para ele dar a impressão de que ele tem que o cara falar para ele ouvir. Ele está recebendo vibrações de pensamento, não estão sendo não é pelo ouvido que ele está ouvindo, mas por ele estar muito habituado a estar ligado com o corpo, ele imagina que é isso. Então ele acha que ele tem que andar. Se tem uma porta, ele não consegue passar por ela, porque ele não tem ainda essa habilidade de alterar a vibração do perispírito e passar por ela sem precisar. Então, quanto mais simples, né, ou se já inteligente, apegado, mais denso é. E aí ele não conhece essas propriedades do mundo espiritual. Agora imagina o espírito mais evoluído. Ele altera os estados de vibração. Ele pensa num local e ele viaja numa velocidade extraordinária para aquele local. Ele se liga mentalmente com espíritos que estão distantes. Ou seja, ele começa a ganhar a capacidade do espírito. A meta nossa é fazer essa transição. Aí a pessoa, mas eu não vou conseguir deixar de fazer as coisas desse mundo. Tudo bem, o universo dá o tempo que você quiser. Mas se você chegar para o mundo espiritual e você quiser dormir, sabe, andar, comer, beber, você pode até querer fazer essas coisas, mas isso atrasa o seu entendimento da realidade que você está vivendo lá, né?
Mas nada é forçado no universo. Tudo você conquista no seu tempo. Que é a consciência, né? É adquirir Não consciência adianta e também obrigá-lo. hábitos. Porque se você tem apegos à forma de viver aqui no mundo, apego mesmo, você morre e continua com os apegos. Aí você vai ter essas necessidades causadas por hábitos e condicionamento. Então, nada, nem neste mundo, nem no outro, muda de repente, assim. Ah, eu não quero mais. Acaba. Não, você vai ter que descondicionar. Por isso que é melhor a gente começa a entender os grandes sábios que vieram aqui no mundo, né? Olha, viva no mundo, mas não se apegue. Uhum. Você tem que comer, beber, vivenciar as características desse mundo físico aqui. Mas você não precisa ter apego a isso. Essa é a diferença. Viva no mundo, estando no mundo, viva no mundo. Mas não se apegue, porque ter o apego é o que vai fazer com que você morra e continue tendo apego lá. Uhum. Então, a pessoa, mas eu tenho bens, eu consigo viver melhor. Tudo bem, viva. Mas se você perder, não vai fazer disso um sofrimento, porque isso demonstra que você tem um apego. E esse apego vai se tornar o que no mundo espiritual vai te dar a condição densa, presa ao mundo, que é o que a gente tem que se libertar enquanto espírito. Sim. Agora, dentro dessa questão de velocidade, de diferenciações entre as dimensões ou camadas, e nesta plasticidade que o espírito ou perispírito tem, sob o comando da mente, né, espiritual, isso quer dizer que cada espírito, ao reencarnar, é ele que elabora o seu corpo físico? Não, aí a gente tem que entender o seguinte. Existem... A vida no corpo ela é definida pelo conjunto das células. E essas células têm uma determinação genética. Então, as possibilidades de um novo corpo estão limitadas às combinações genéticas do pai e da mãe. Então, é claro que existe uma gama enorme de possibilidades, né? Que isso vai ser bem definido também na diversidade, né, de espermatozoides e óvulos e tal. Mas isso gera algumas limitações fisiológicas. O uso que vai dar ao corpo é que vai determinar o resultante, como Kardec falou já na sua época. Então veja, você pode ter um corpo, quando você vai reencarnar, propenso a uma determinada emoção, sensível a uma delas. Então vamos dizer que você reencarnou num corpo que é sensível à emoção, né, básica da raiva. Se nesse corpo reencarnar um espírito calmo, mesmo que o corpo tenha essa propensão, ele não vai se deixar levar por isso, porque ele já tem um controle sobre isso. Agora, se você colocar nascer nesse corpo um espírito raivoso, e o corpo tem uma propensão à raiva, vai ser muito mais fácil ele expressar isso. O que quer dizer que ele não faria isso num outro corpo, faria. Então, se esse corpo entra mais facilmente no estado crítico da emoção da raiva, ele pode se tornar um indivíduo com um difícil controle sobre o corpo. Aí, o que é que ele planejou nessa vida? Então, se um espírito planeja, olha, eu preciso controlar a raiva, mas ainda não tenho controle sobre ele, ele pode escolher um corpo que tenha menos propensão, se ele quer desenvolver outras coisas. Agora, ele pode estar se testando. Olha, eu estou desenvolvendo controle sobre a raiva, eu quero um corpo sensível a isso. Porque eu vou ter que lutar contra essa facilidade de agir daquela forma. A mesma coisa pode acontecer com outras emoções e outras circunstâncias do mundo em que você vai encontrar, né? A família em que nasce e tal. Então, todos esses são inúmeros fatores, Sim. Eles levam em conta. Mas é bom saber que para a vida do espírito, uma personalidade, uma vida só, é como se fosse um dia, uma hora. É uma coisa pequena perto do planejamento maior que ele tem. Quer dizer, ele tem essa possibilidade da escolha, mas também tem interferência do meio. Então, por exemplo, eu reencarno numa família que toda a descendência vem com problema de coração. Isso o espírito não consegue interferir, deixar de existir isso. Se na estrutura genética da família for possível não tornar preponderante, isso for necessário, é possível. Então, há um casamento entre as possibilidades genéticas do organismo e a programação que esse espírito faz para essa vida. Então, e tudo tem que ser levado em conta como sendo oportunidade. E nada de mal é programado antecipadamente. Então, eu vou nascer numa família que tenha... Todos eles são ligados ao desvio da lei, vamos dizer assim. Ele nasceu nessa família.
Então tem um motivo para ele estar nascendo nessa família e nunca é se tornar um ladrão. Sempre é resistir a essa condição. Então nunca você vem programado para fazer uma coisa errada. Você sempre vem programado para resistir, né, e fazer o correto. E quanto mais desafios você tem na vida, mais dificuldades, você fala, caramba, porque os outros não passam por essa... É porque você escolheu justamente conquistar aquele valor. Ou superar um condicionamento equivocado, ou adquirir uma virtude. Então, essa é a nossa relação com a vida e é geral. Agora, quando o espírito ele não está consciente disso, do porquê da vida, ele passa por um período inconsciente que também representa uma escolha. Se eu escolhi não me desenvolver, isso é uma escolha. Isso vai ocasionar o quê? Várias vidas que você não tem um propósito claro, né? O único propósito vai ser você acordar para a questão. Então, o indivíduo que tem imperfeições, ele não consegue continuar o seu desenvolvimento se ele não superar as imperfeições. E, às vezes, por preguiça, por medo ou por orgulho, ele abre mão disso. Aí ele fica sofrendo vidas e vidas sem ter o desfecho. Mas isso também é a escolha dele, né? Sim, vocês estão sabendo aí da mudança do boleto bancário para quem é sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova. A gente tem uma mensagem aí do... Será que o Damião vem falar a hora certa aqui para a gente? Se puser a musiquinha, acho que ele fala, hein? Vamos ouvir aí a mensagem do José Damião. Olá! Mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. O correspondente agora é o Bradesco. Então, lembre-se de sempre conferir o beneficiário do boleto bancário. Fundação Espírita André Luiz. CNPJ 65080-616-1000 ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com a sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Mudança de formato de boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E você sabe, toda mudança é para melhor. Mas, caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 0800 12 18 38 ou 2458 3214. WhatsApp 972 61 0272. O e-mail clubeamigosdaboanova.com.br. Então liga lá no 0800 979 50 0800 12 18 38, conversa com a equipe do Clube Amigos da Boa Nova. Se você não é sócio ou sócia, já aproveita, liga lá e se inscreva e fique sócio e sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Você vai ter uma série de vantagens, benefícios, desconto em peças teatrais que estão em cartaz aqui em São Paulo, em outras praças também. Eventos parceiros do Clube Amigos da Boa Nova e muito mais. Então liga agora 0800 12 18 38 ou acesse amigosdaboanova.com.br e faça parte desta grande família que é o Clube Amigos da Boa Nova. Pelo site tvmundomaior.com.br, mandar um abraço aqui para Deise Mansano. Bom dia, queridos, apostos para aprender. Também pelo WhatsApp 996433827. Bom dia, Paulo e Cláudio. Qual a chance da medicina do futuro promover a nossa cura? Claro que a partir da evolução moral e também cada vez mais o vínculo com seres espirituais evoluídos. Abraços. Medicina já está chegando nessa questão de fluidos, energias. Olha, é muito específica a visão que o Espiritismo traz. Porque a matéria do mundo espiritual, ela não pertence ao universo observável. Tem esse detalhe. Então não há mecanismo assim. Muita gente fica pensando, nós vamos encontrar a matéria do perispírito com alguma... Não, o elo de ligação dos dois universos, o universo que a gente observa aqui e o universo espiritual, o elo de ligação, ele é biológico. É o fenômeno da vida. É isso que a ciência ainda não descobriu. Então... fazer uma previsão do futuro aqui. Opa! Um dia o mundo vai descobrir que há um outro universo, que é esse espiritual que a gente conhece, e vai perceber que o elo de ligação entre os dois é o fenômeno biológico. Então, o fenômeno, se você procurar pelo universo, se for buscar nas galáxias, no buraco negro, na matéria escura,
Não é lá que você vai encontrar o elo de ligação entre os dois universos. O elo do ligação que nós vamos encontrar está muito pertinho da gente. É o fenômeno da vida. Porque todo ser, ele é um ser que vive em dois mundos. Então, as plantas, o cachorro, sabe, o gato, todos os seres, a célula, cada um deles, ele está vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Sim. Então, esse é o elo que a ciência vai encontrar para compreender. Então, o fenômeno da medicina homeopática, por exemplo. Ah, mas não tem uma substância no remédio homeopático. Não tem deste mundo. Mas tem uma substância relativa ao que é escolhido ali para poder elaborar o remédio que permanece e que é do mundo espiritual. Na faixa, vamos dizer assim, de matéria e de vibração relativo àquele ser biológico. Então, ou mineral, não importa o que seja. Então, olha só, o que a medicina vai descobrir? Ela vai descobrir que nós vivemos em dois mundos no futuro. E aí ela vai se preocupar tanto com a saúde do corpo quanto com a saúde da alma. É para isso que aponta, né? E quando isso for descoberto pela medicina, nós vamos ter um ganho gigantesco. Então, quando os médicos hoje, já ocorre isso, algumas equipes médicas, quando vão fazer uma operação, se unem e fazem uma prece. Se eles souberem que eles podem e têm, mesmo que eles não saibam, uma equipe de espíritos ali para ajudá-los, eles também podem receber informação por inspiração. Uhum. Então, às vezes, eles podem estar diante de uma dificuldade ali, e essa prece vai fazer com que eles possam ser inspirados, às vezes, né, para encontrar uma solução que para eles seria muito difícil, porque eles têm poucos segundos. Então, muitos médicos materialistas vão dizer assim, isso foi o meu gênio, foi minha imaginação, foi minha inteligência, né? Vai ser muito valoroso para a medicina quando se reconhecer que quando a gente quer fazer um bem e tratar de um paciente é fazer o bem, a gente nunca faz sozinho. E essas ajudas vão passar a serem reconhecidas no futuro. Esse é o futuro da medicina. Fazer o que se faz hoje, mas ganhando, né, os recursos que o Espiritismo vem demonstrar. Mandar um abraço aqui para Maria de Perdizes, programa instrutivo e maravilhoso, adoro os dois apresentadores. A Fátima Mendes, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Paulo, você é meu professor. Olha aí. Então, olha, eu tenho uma fala que é muito clara, né? Não existe professor de espiritismo. Porque quem é professor é que pôde fazer os experimentos e estudar a teoria com maior profundidade científica. Quem pode fazer isso são os espíritos. Então, em matéria de espiritismo, enquanto encarnados, somos todos alunos. E a vantagem disso é que a gente tem que errar, acertar, dialogar para encontrar, né? Quem pode ensinar são os espíritos superiores. E no momento que a gente tem disponível é a codificação desse ensino nas obras de Kardec. A Antônia de Sorocaba faz uma pergunta para o Livre Pensamento, que não tem a ver com o tema, mas ela pergunta se você tem alguma opinião sobre a Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias. Conhece? Olha, eu não faço opiniões específicas sobre grupos, autores, livros. O que a gente pode fazer é o entendimento que Kardec dá do geral e que vai diferenciar o espiritismo de qualquer religião formal. Então Kardec vai chamar as religiões formais, né, que estabelecem que você precisa ter uma adesão a ela, né, para obter um benefício, de exclusivismo. Então esse termo está inclusive num trecho que foi tirado da Gênese, né? Na Gênese de Fial tem, que Kardec vai dizer assim, olha, o espiritismo não é mais um exclusivismo. Isso é uma ideia falsa criada por quem faz uma interpretação equivocada do que é o espiritismo. O espiritismo, ele vai dizer a frase, é o campeão absoluto da liberdade de consciência. Então, todas as estruturas religiosas, elas são exclusivismos. Ela vai dizer assim, você precisa estar aqui entre nós para conseguir ser salvo. E o espiritismo vai ser o mais completo campeão da livre consciência, que é o seguinte, eu vou conquistar a liberdade pela consciência que eu tenho das leis. Você tem que pensar assim, eu tenho certeza que a lei de Deus é universal, vale para todos. E que se eu buscar isso em mim, eu vou me sentir bem, vou sentir feliz. Essa é a conquista da felicidade. Então, o que o Espiritismo propõe é que você raciocine assim. Olha, eu faço parte do universo, o universo tem uma lei que funciona para todos, e todos aqueles que agirem de acordo com essa lei vão ter um benefício. Então, o Espiritismo não vai dizer assim,
é preciso ser espírita Me siga para ser salvo. e largue tudo. Ele vai dizer assim, olha, o espiritismo explica as leis do universo. E quem está agindo com essas leis, não importa em qual religião pertence, a quem quer que seja, ele está vivenciando o objetivo do espiritismo, que é a gente criar uma sociedade que não tenha leis dos homens, mas seja regida pela lei de Deus. A Jerusa de Salvador, na semana passada, ela mandou: o espírito pode desenvolver em paralelo a moral e a inteligência? Pode. E é isso que a teoria espírita, a teoria moral espírita vai explicar com detalhes. Para resumir, eu poderia dizer o seguinte: o desenvolvimento do espírito é o desenvolvimento de suas faculdades. Quais são as suas faculdades? Razão, vontade e imaginação. Quando eu desenvolvo a razão, eu vou criar um potencial que é a inteligência e vou ter uma conquista que é o conhecimento. Quando eu tenho domínio sobre a minha vontade, assim, eu quero fazer, e eu tenho controle sobre a vontade, eu não fico me sujeitando aos instintos ou os apelos da moda ou da sociedade. Eu faço aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer. Quando você faz isso, você tem controle sobre a vontade, eu tenho domínio sobre a minha vontade, é o desenvolvimento moral. Então, fica fácil você entender que um espírito, todos começam simples e ignorantes, e o simples é sem o desenvolvimento da parte da moral, do controle sobre a vontade. Ignorantes, sem o desenvolvimento intelectual, que é o controle da razão. O indivíduo pode deixar de ser ignorante e se tornar muito inteligente. Mas no âmbito da vontade, ele se submete aos instintos. E a gente vê isso no cotidiano, né? Sim. As pessoas muito inteligentes, mas que fica aprisionado pelo prazer, por exemplo. Então isso é o quê? Ele tem muita inteligência, desenvolveu muito a razão, mas não desenvolveu a parte moral, que é o domínio da vontade. Então isso é possível, né? O ideal é o seguinte: você escolhe melhor conforme desenvolve a inteligência. Então você desenvolve a inteligência, compreende melhor, compreendendo melhor, faz escolhas melhores. Então aí você vai equilibrando o desenvolvimento da inteligência e do controle da vontade, que é da moral. Essa é a meta do espírito. Dessa forma, a questão perispiritual vai ficando mais leve, equilibrando isso. A evolução moral vai determinar o estado mais leve do espírito. Agora, a capacidade de compreender a extensão do pensamento é a razão. Então, você pode compreender muitas coisas, entender muito o mundo espiritual, mas se você for apegado, você não tem... Então, isso vai gerar um sofrimento. Imagine um espírito muito inteligente, chega no mundo espiritual e compreende tudo o que está acontecendo, mas ele não tem desenvoltura, ele está denso ali. Ele não consegue sair daquele lugar onde ele está, porque ele não tem bons propósitos. Então é muito interessante isso, né? A inteligência não vai trazer liberdade no mundo espiritual. Vai trazer melhor entendimento, mas não traz liberdade. Liberdade é o quê? O desapego. Então só a evolução moral é que vai permitir que o espírito tenha desenvoltura no mundo espiritual. Isso causa uma coisa muito interessante. Um espírito imperfeito, que não tem boas intenções, ele não tem recursos para se contrapor a um espírito evoluído moralmente. Porque o espírito evoluído moralmente, ele tem a capacidade de alterar o seu estado de vibração. Vamos dizer que ele esteja dialogando com o espírito apegado, né? Um espírito imperfeito. E o espírito imperfeito vai tentar agredi-lo. Então veja, o espírito superior já lê no pensamento dele essa vontade, tem mais velocidade que ele, então no tempo que ele tentar agredi-lo, ele já altera o estado de vibração do seu perispírito, o espírito superior. E aí ele vai tentar agredi-lo, vai bater no ar, não vai pegar o quê? Vai pegar nunca. Não vai pegar nada, vai pegar nem mosca, né? Então, essa é a grande diferença. O espírito que tem o desenvolvimento moral, ele ganha a capacidade de fazer a gestão do estado de vibração do seu perispírito. Então isso é muito importante, porque vai ser o diferencial. E isso não quer dizer que quando ele torna o seu perispírito denso, que ele passa pelos sofrimentos do espírito que está ali mais denso. Não é verdade isso. Ele vai ficar na mesma faixa, mas os sofrimentos do espírito sofredor ali são causados pela sua mente e não pelo ambiente. Então o espírito superior, que torna denso o seu perispírito e vai ajudar um espírito que está numa faixa mais densa, ele não passa pelos sofrimentos que aquele espírito está passando. Isso é bom deixar claro, né? Então fica aqui o nosso estudo sobre fluido perispiritual. Semana que vem estaremos de volta.
É isso aí. Um abraço a todos que nos acompanharam e vamos estudar. Nós demos várias dicas aqui, mas se você pegar a Gênesis, por exemplo, tem todos os detalhes dessa questão. Detalhes. Entra lá na Mundo Maior, mundomaior.com.br. Grande abraço, até semana que vem. Vamos que vamos. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.